Amigo, amiga, que coisa boa! Chegou a hora do nosso encontro com o Conselho de Notáveis, primeiro encontro desse ano de 2022, que vai ser diferente. Vai ser meio retrospectiva e meio previsão. Vamos saber o que eles acharam de 2021 e o que eles esperam de 2022, esse time de amados amigos, queridos professores nas matérias que a gente coloca aqui para conhecer mais e aprofundar mais. Paulo Fraga, o consultor, o economista Manuel Tedim, o publicitário Elísio Pires, o designer Marcelo Pereira e o também publicitário Lula Vieira. E sem perder tempo, quero saber de você, Paulo Fraga, 2021, você se ligou em quê? O que foi 2021 para você, meu caro? Eu vou escolher dois pilares básicos. Um, que foi a questão da pandemia, né? Foi um ano muito duro para nós aqui no Brasil e para o mundo não foi diferente, né? Afinal, trazemos uma marca que não nos traz nenhuma glorificação sobre isso, pelo contrário, né? E a outra questão seria a questão de natureza política, né? E aí com três elementos que talvez que sejam interessantes comentar. O primeiro é essa figura desprezível que nós temos com o presidente, que se superou com sobras, sob o ponto de vista negativo, né? É um Congresso que é o chiqueiro do país, por tudo que faz de equivocado, né? E o terceiro ponto seria um judiciário que complica ainda mais um ambiente político complexo, né? E especialmente quando ele traz de novo uma figura como a do Lula, né? Então, eu diria que o resumo do resumo estaria mais ou menos nesses pilares aí da saúde e da política. Elísio Pires, 2021, o que foi para você? Me conta. Olha, na realidade, não podemos deixar de falar da pandemia, né? Como nosso companheiro acabou de relatar. Embora essa pandemia teve alguns aspectos positivos, né? Se é possível chamar de aspecto positivo. Vale lembrar a Covid implantada no Senado, né? Que revelou, né, todas essas loucuras cometidas pelo presidente da República, esse débil mental, né? E revelou alguns nomes muito importantes. Vou citar a Simone Tebet, por exemplo, né, que teve uma excepcional participação durante a Covid e conseguiu projetar o seu nome com certeza absoluta. Agora, para falar de um aspecto positivo, eu queria lembrar a vacinação. Com todas as relutâncias do governo atual, né, desse tal de Bolsonaro e seus ministros da saúde, conseguimos, a partir do meado do ano passado, um volume de vacinação muito positivo, né? Só para lembrar que nós temos um sistema de vacinação que é exemplo para o mundo inteiro. O que faltou no início foi a vacina. No momento que estava disponível a vacina, aconteceu a vacinação, né? Eu mesmo, para ficar num caso, tomei 3 doses no ano passado, né? Que é uma coisa muito positiva. Então, eu acho que... E outra coisa, teve o surgimento, né, de alguns nomes interessantes para serem avaliados, né? Vale lembrar a participação do governador de São Paulo em relação à vacina que eu estou falando, né? Que o Butantan teve uma participação profundamente importante. E, por falar em governador, na disputa por quem seria indicado do PSDB, surgiu um nome também que se consolidou nacionalmente, um nome muito importante, que é o Eduardo Leite. Então, eu acho que foi um ano que teve coisas positivas e negativas. Lula Vieira, e você? Como é que foi 2021 para você? Eu tendo a concordar, eu só reforço a percepção que nós todos ganhamos da irresponsabilidade do cara que a gente escolheu para presidente da República. Realmente, um cidadão incapaz de tomar uma atitude que seja responsável, que não seja absolutamente amalucada. Ele é um maluco que vai agindo conforme os seus impulsos e sem nenhum tipo de autocensura. Realmente, essa é uma característica que deu para a gente ficar pensando nela o ano inteiro. Nosso presidente é realmente capaz de manter a nossa atenção nele o tempo inteiro, porque a gente, quando acredita que ele tenha chegado ao máximo, ele surpreende com uma coisa ainda pior.
Eu acho também que, em algum momento, a gente teve o alento da certeza que nós temos um Ministério da Saúde, profissionais da área da saúde, responsáveis, bacanas, voltados para o interesse social. Isso nos acalenta muito. Temos um Congresso que faz qualquer tipo de negócio. Dificilmente a gente acha no Congresso um ato independente e voltado realmente para os interesses do país. E, para completar tudo isso, nós começamos agora a ter uma visão mais exata do tipo de cabeça que nós temos nos nossos grandes ministros dentro do Ministério da Justiça, dentro da Justiça. Aqueles que são nomeados para sempre, o que eles pensam e como agem. Acho que esse é um resumo, uma parte triste, uma parte eufórica, que é da descoberta dos valorosos colegas nossos do Ministério da Saúde, mas o que mais caracterizou o ano foi essa presença nefasta do nosso presidente. Manuel Tedim, e você? 2021 foi que tipo de ano, meu caro? 2021 foi um ano, eu acho que terrível ainda. Começou, enfim, com a piora. Teve a segunda, terceira onda nos Estados Unidos, foi terrível, da Covid. Na Europa foi devastador, morreu muito mais gente em 21 do que em 20. Mas também foi um ano de bênção, porque foi um ano que as pessoas começaram a ser vacinadas. A vacina saiu e começou a ser aplicada em dezembro de 20, mas a verdade verdadeira é que a grande parte das pessoas conseguiu se vacinar em 2021. Eu já tomei eu tomei 3 doses em 21, fora a vacina da gripe. Eu acho que isso foi determinante para o mundo. Mas também marcou a grande desigualdade, né, que deixou mais aparente o grande desequilíbrio entre o mundo desenvolvido, o mundo rico e o mundo pobre. A África, enquanto o Brasil já tem quase 70% das pessoas com 2 doses, a África inteira está com menos de 10%. Eu nem sei o número certo, mas é baixíssimo. Tem países que não tem nem 3% das pessoas vacinadas. Isso é um tiro no pé para os ricos, mas é uma grande tragédia para os países pobres. Enfim, há alguma esperança agora em 2022 dessa doença começar a ficar menos letal. Já está muito menos letal, e desaparecer e virar uma gripe comum, se Deus quiser. Mas foi um ano marcado também com grandes ameaças, a grande ameaça à democracia americana, uma tentativa real de golpe, né? As pessoas não falam assim, falam como se fosse uma aventura de meia dúzia de malucos, mas não foi não. Quer dizer, foi sim também, mas foi uma coisa que foi cozinhada e foi incentivada pelo Trump, que tinha perdido as eleições. Agora, com o resultado da CPI, da pequena CPI, pequena entre aspas, CPI que está tendo na Câmara dos Deputados, estão aparecendo coisas assim bem fortes. Ontem saiu que, de primeira mão, pessoas que estavam lá, que assistiram, contaram na CPI que até a filha do cara, Ivanka Trump, foi lá 2 vezes, pediu para o pai parar com a barbárie, e ele não fez nada, ele se recusou a agir. Quer dizer, está muito bem caracterizada a esperança de um golpe e a tramóia para dar um golpe na democracia americana. Claro, lá as instituições são fortes, é muito difícil isso acontecer, mas foi um marco importante que vai mudar as instituições americanas, eu não tenho dúvida nenhuma. O Brasil, essa mixórdia do Bolsonaro, já chamaram de débil mental, já tem... Os nomes são muitos, né? Aliás, está na Bíblia isso, não está, Barbosa? Tem muitos nomes, né? Um bocado deles. E não posso deixar de dizer que, com a retomada econômica, quando a Covid amenizou da fase mais grave, agora está tendo esse surto, mas que é muito menos letal, houve um desequilíbrio, uma sincronia, digamos assim, da logística no mundo inteiro, dentro dos países, mas também entre países, e uma desincronia na produção de insumos.
Isso gerou falta de produto no mundo inteiro e gerou inflação. Então o mundo está vendo um surto de inflação que não via há mais de 30 anos. É uma coisa que é importante. Esse ano que vem, agora de 22, deve amenizar também, mas é uma coisa importante o mundo com inflação de novo, uma coisa que não se via há muito tempo. Marcelo Pereira, para fechar, 2021, o que foi para você? Me conta. Eu, pessoalmente, o ano de 2020 foi muito pior do que 2021. Passei incólume em termos de saúde e tal, mas de uma forma geral da vida foi mais duro até do que 2021 para mim, 2020. 2021 acho que foi um ano meio de lenta recuperação, né? Tanto da economia quanto da vacinação, enfim. E o mais importante, assim, na proporção inversa da vacinação, acho que é a desmoralização do nosso presidente, né? Tu começar a sentir um negócio esquisito lá, tu segue aí a receita do ministro Mandetta. Você vai para casa, quando você tiver falta de ar, você vai para o hospital. Ele, ano que vem, não passa. Eu acho muito difícil. Claro que ninguém pode baixar a guarda, mas acho que tudo que a CPI mostrou, todo o histórico da doença, né, e todas as sandices que ele falou e cometeu ou deixou de cometer, tentativas de golpe, ficou tudo muito escancarado, né? Perfeito. Então, repassado o nosso ano de 2021, vamos agora olhar para frente, vamos às previsões, vamos ao... Se liga. Pois bem, Manuel Tedinho, vou começar por você, meu caro. Se liga em que em 2022? A maior esperança para 2022 é que o Bolsonaro seja mandado embora para casa, demitido, em grande volume, assim, com mais de 60% dos votos. Vai ser isso para mim vai lavar minha alma, vai ser uma coisa muito, muito boa. Eu acho que vai acontecer, espero que aconteça, tudo indica que sim, mas vamos ver, a gente precisa trabalhar nisso, quer dizer, não podemos bobear, precisamos, garantir que isso aconteça. É muito importante que todos nós, faça o esforço de conversar com as pessoas e tal, para que essa novidade aconteça, esse alívio para a nação. Outra coisa, eu acho que a grande dúvida é o que vai acontecer com a economia. O Bolsonaro continua segurando a gente para baixo, as bolsas do mundo inteiro subindo, obviamente com as exceções clássicas da Turquia e tal, que tem outro imbecil lá, quer dizer, a imbecilidade tem em muitos lugares, não é privilégio só do Brasil. Mas enfim, a economia deve retomar um pouco, vai ser muito menos do que poderia se não tivesse o Bolsonaro. A inflação vai dar uma amenizada no déficit público, mas em contrapartida vai tirar dinheiro do pobre, principalmente do pobre. O Brasil todo vai ficar mais pobre, mas o pobre vai sofrer mais. A minha esperança é que esse Covid acabe de vez, quer dizer, vai virar endêmico, vai virar uma gripe normal e pronto. A gente se livra dessa porcaria, que eu já estou meio de saco cheio e tem muita gente sofrendo com isso, né? Quer dizer, as vozes que entrem nesse processo eleitoral e, de uma maneira geral, os formadores de opinião comecem de uma maneira mais contundente falar que, enfim, vender ou trazer à discussão a necessidade de parar com essa radicalização, de que as pessoas podem pensar diferente da gente, que a gente só cresce na diferença, a gente só aprende coisa que a gente não sabe e, portanto, a gente tem que ser convencido das coisas, mas com calma, sem baixaria, sem tapa na cara, esse tipo de coisa, né? Quer dizer, eu espero que a gente volte à média, né, pelo menos um pouco mais para os tempos mais civilizados do que a gente está agora. Elísio Pires, se liga em que em 2022? Tenho certeza absoluta de que 2022 será o ano que vai consolidar a expressão mundo digital como uma redundância, porque a partir de 2022 o mundo será digital. Vou dar um exemplo inicial. Quanto é que estão
achando que ficou o valor de mercado da empresa Apple? 3 trilhões de dólares. Isso é mais do que a economia brasileira. A Apple. Não, é só mais. Isso aí. Peraí, mais do que. É o dobro do PIB brasileiro. Do PIB brasileiro. Então, só isso já era uma coisa definitiva. Só para lembrar, a palavra símbolo do ano que vem, isso é uma previsão que eu estou falando, evidentemente, não tenho essa informação tão grande, mas a minha previsão é de que a grande palavra símbolo será o metaverso. O que consiste basicamente o metaverso? A convivência do mundo digital com o mundo real. Está chegando aí e vai ficar para sempre. É só lembrar algumas coisas como internet das coisas, inteligência artificial, ou seja, o metaverso será uma palavra sintética, símbolo desse novo ano que está se iniciando. Metaverso. É isso aí. Eu achei que você ia entrar para o fã-clube do Homem-Aranha, tomei um susto. Aí você me explicou sobre o metaverso. Agora, eu queria saber se o nosso querido Elísio Pires está no metaverso ou está no mundo real. Nesse momento. Estou entrando no metaverso. Tá certo. O Elísio, Paulo, na verdade, está no universo. Onde você for, ele vai estar. Tá, fique tranquilo. Só para lembrar ele é o cara. Para lembrar a importância da expressão, uma das mais famosas empresas dessa área digital mudou sua denominação para Meta. É verdade. Só para começar. Facebook. Marca desgastada também, né? Marcelo, enquanto a gente não entra no Doutor Estranho, que também ingressou no metaverso, né, vamos ao Paulo Fraga, de estranho não tem nada. Paulo, meu caro, se liga em quem em 2022? Eu vou ficar mais ou menos aqui pegando baixo, não vou voar alto que nem Dr. Elise, mas que voou bem, voou certo, entendeu? Mas eu tenho duas coisinhas. Uma é que a agenda da saúde nossa seja a agenda positiva, na linha do que os amigos já comentaram, né? De que a gente saia desse ambiente de dúvidas e problemas e que a gente possa passar para uma fase efetivamente mais positiva, né? Sob ponto de vista de saúde. E sob ponto de vista político, eu acho que é o desafio maior nosso, né? E de que se encontre uma alternativa, seja ela qual for, que nos tire dessa figura desse sociopata e que não permita que o Lula retome, né? Retorne à posição que ele tinha no passado. Então, nós temos que torcer para uma terceira alternativa diferente dessas duas que estão protagonizando nesse momento, né? E como desdobramento natural, que as questões econômicas e, dentro do ponto que o Manuel comentou, que essa desorganização das cadeias produtivas possam serem minimizadas e aí termos crescimento um pouquinho maior, inflação menor, enfim, ter uma economia mais organizada, trazendo benefícios para todos de forma geral. Indo para o Lula, que o Paulo não quer que retorne, para o Lula, que a gente quer que sempre retorne, o Vieira, que não vive no metaverso, vive em prosa e verso. Lula Vieira, em que você se liga em 2022? Eu só espero ardentemente que, com a falta absoluta de informação e cultura do nosso amigo presidente, ele não entenda errado e ache que estamos falando de meta no verso, e que esse verso seja nosso. Então, eu espero que a gente não descanse enquanto ele não vá meter no verso de outros mundos, e não nesse país, e nem no meu. Um vilão intergaláctico, né? Então, né? É uma questão de acento, Marvel, né? O Galactus, devorador de planetas. Eu não consigo ver nada mais importante. A corrosão que ele tem feito no nosso amor próprio, na nossa noção de país, na nossa vontade de olhar para o futuro e para o progresso, na ideia de que nós temos que aceitar os nossos iguais que vivem na mesma sociedade, que ele é contra isso.
Quer dizer, eu acho que nós precisamos tirar esse ranço do nosso caminho e só vamos conseguir com a saída do Cavaleiro. Não podemos descansar. Cada vez que alguém fala perto de mim do Ibope e da posição quase que vencedora no primeiro turno do Lula, eu morro de medo, não pelo Lula, pelo fato de que ele pode ainda aprontar alguma e a gente não pode deixar de ficar prestando atenção. Ele é para ser expulso em novembro. É isso. E você, Marcelo Pereira, se liga em quem em 2022? Eu concordo com tudo que Lula disse em relação a não esmorecer, não deixar a peteca cair, porque muita coisa pode acontecer, mas eu confesso que eu fico pensando em 2023, viu? Assim, quem chegar lá, como é que vai fazer para desfazer essa bomba, a quantidade de bombas relógio que esse cara deixou, de destruição que foi causada nesses 4 anos, né? Que plano na economia, na cultura, nas instituições, como é que vai ser, né? E até agora, enfim, muito pouco se sabe, né, desses candidatos aí, talvez fora o Ciro, que já deixou muito claro se a gente gosta ou não, mas não tem, né? Não há muito plano, não há uma direção, né? Uma coisa que me deixa muito angustiado, sabe? Mas é isso, fico muito pensando no pós, sabe? Bolsonaro, como vai ser. Marcelo, antes de eu pedir o livro do Lula, que vai ser o primeiro livro que a gente vai ler em 2022, eu quero saber qual vai ser o primeiro filme ou seriado que a gente vai assistir em 2022. Succession. Vocês já assistiram pela HBO? Interessante. Espetacular. Muito incrível, né? É uma espécie de... Mal comparando, me lembrou um pouco Dallas, sabe? Aquela série Dallas, que era do petróleo, só que agora é de um grupo, uma mega grupo de informação, né? De entretenimento, como se fosse uma Disney, né? Uma coisa assim. É muito bem feito. Me irrita um pouquinho aquela câmera, assim, meio fingindo que é uma coisa meio documental, que é meio artificial, mas, assim, o ritmo da série, o retrato, né, dos bastidores, do mundo das tramóias, é um negócio muito... totalmente absorvente, assim, é muito interessante. Estou terminando a primeira temporada agora. Tem um que eu acabei de ver, que eu vi em dois dias, que é espetacular, na Netflix, A Garota de Oslo. Sensacional. Não deixem de ver. As pessoas estão comentando apaixonadas, tem razão. A Garota de Oslo. E ele é uma nórdica série ou só o nome que é de Oslo? Não, é só o nome. Personagens noruegueses e israelenses, e palestinos também, entendeu? Mas é uma trama muito bem elaborada e muito bem conduzida sob o ponto de vista de filme, entendeu? Então, podem ver que eu estou convicto de que vão gostar. A Garota Vamos conferir. de Oslo. Conferiremos. Então, para fechar, Lula, qual o primeiro livro que a gente vai ler em 2022? Me conta. Pois é, uma coisa engraçada. Eu recebi esse livro e entrevistei para o meu programa de rádio o seu autor, é o Roberto Carlos, outra vez, do Paulo César de Araújo. E achei que era um livro, evidentemente, interessante para quem gostasse do Roberto Carlos. E comecei a dar uma olhada nele. E fui pego pela qualidade da narrativa. Aqui nós temos, nesse livro, que tem esse tamanho, olha a grossura dele. Então, 1.542 páginas? Ele tem 924 páginas. Quase acertei, mas ele tem um retrato. Ele tem um retrato muito interessante do panorama musical, da cultura brasileira e da vida de Roberto Carlos, que é uma vida muito rica. Mas o livro não se perde e faz um retrato muito bom do meio artístico brasileiro, da música brasileira. É um livro que me agarrou e eu, no fim, acabei lendo esse monstro aqui, coisa que eu jamais imaginei que faria com uma biografia do Roberto Carlos. Esse livro é daquele mesmo autor que o Roberto Carlos não queria deixar, né? Exatamente. Esse é uma 10 anos atrás. Quando eu entrevistei para o meu programa, eu perguntei a ele como que ele, depois, que ele foi o responsável por mudar a legislação. Quer dizer, a ideia de que agora você tem o direito de escrever a biografia de uma pessoa célebre e não pode haver a censura e a proibição
da circulação do livro ele foi o responsável, o autor do livro. Ele continua apaixonado pelo Roberto Carlos. E inclui essa briga com ele no primeiro livro de uma das idiosincrasias do Roberto Carlos. O Roberto Carlos tem essas coisas de querer dominar tudo, nada ele permite que aconteça sem a intervenção dele. É muito mais uma mania do que uma atitude mesquinha. Mais um toque dele. Mais um toque dele. Verdade. Agora, o livro é muito bom, é incrível dizer isso. Este calhamaço e dessa história, que apesar dele ser maravilhoso, Roberto Carlos, você não imagina que ele mereça uma leitura de tantas páginas. Merece sim e vale a pena. Que maravilha. Antes de ir embora hoje, eu queria agradecer a vocês todos, né? Manuel, Elise, Lula, Marcelo, Paulo Fraga, por esse ano maravilhoso que vocês nos deram, e quando digo nos deram a mim, né, e a todas as pessoas que nos acompanham, realmente aprendemos muito, e o conhecimento é o pavimento para o bem viver, né, para o melhor viver. E vocês nos propiciam isso. Obrigado a vocês todos. Obrigado ao Roberto Campos, que torna essas nossas conversas muito mais atraentes, mais agradáveis e mais apetitosas. E obrigado principalmente a você que nos acompanha toda semana. Avise aos amigos, se inscreva-se, avise aos amigos, aos parentes, aos inimigos, avise a todo mundo que a gente está aqui discutindo um Brasil melhor. Essa é a nossa intenção, transformar essa terra que a gente ama e onde a gente escolheu viver numa terra melhor para todo mundo, inclusive para nós. Semana que vem tem mais, se liga já no 2022. Obrigado, amigos. Até lá.